Fala, galerinha da Bytos, tudo bem com vocês? Vamos começar mais uma aula de análise técnica hoje e queria logo falar, né? Já estamos em setembro, NFL de volta. Se você gosta de análise técnica e futebol americano, você pode comentar aqui embaixo, porque depois da análise técnica, meu amor ao futebol americano. E está começando de novo a temporada da NFL e vamos com tudo, tá, galera? Quero que a galera comente quem gostar de futebol americano aqui embaixo. Mas enfim, hoje eu venho aqui para falar de padrões gráficos de novo, né? Fiz um vídeo sobre padrões gráficos de continuidade. Hoje nós vamos ter alguns de continuidade, mas vamos trabalhar mais em cima de padrões de reversão, tá? Já expliquei padrões de continuidade, tem aqui no canal o vídeo, acho que é o vídeo anterior. E hoje, só para sei que todo mundo vai comentar isso, mas e o ombro, cabeça, ombro? Eu vou fazer um vídeo, que deve ser o próximo vídeo do canal, apenas sobre ombro, cabeça, ombro e ombro, cabeça, ombro invertido. Eu acho que são padrões mais complexos que precisam de uma aula somente para eles, tá bom? Padrões gráficos é uma coisa que eu gosto muito de falar, uma coisa que eu uso muito nos meus trades. Então, sem mais delongas, estou falando muito, vamos para o primeiro. Vamos lá, retângulo. Estamos aqui. O retângulo, existem três tipos de retângulo, tá, gente? Como eu disse, o retângulo vai ser o único de continuidade que eu vou falar hoje, porque eu vou falar a maioria de reversão, tá? Padrões de reversão. O retângulo, nesse caso, ele pode ser um padrão de continuidade. E assim, como vocês viram na aula passada, o retângulo ele é um padrão, ele é um padrão de continuidade, porém também pode ser um padrão de reversão, tá? Deu um problema aqui, já voltei. Na aula passada vocês viram sobre suporte e resistência, correto? Se eu não me engano foi isso mesmo. Aqui, ó, no retângulo, formou uma consolidação, o mercado ficou um pouco lateral após uma tendência de alta. E olha só, formou um retângulo com um suporte aqui e com uma resistência aqui. Só para falar dos padrões gráficos, eu estou usando novamente os dois livros, o do Thomas Bulkowski, The Encyclopedia of Chart Partners, e o do Flávio Lemos, tá? Que é o Análise Técnica Clássica. Aqui, sobre o retângulo, o que a gente pode falar sobre ele? Que ele tem uma taxa de fracasso muito baixa, de 9%, a subida média dele é de 39%, a correção, né, dele é um pouco alta, vocês podem ver até na imagem, que seria o pullback, é bem alta, acho que é 64%, diferente do triângulo, que é de 15%, né, triângulo simétrico. E o alvo, entretanto, o alvo ele é atingido 80% das vezes, tá? Ele precisa de uma tendência anterior, né? E ele precisa formar esses pontos de consolidação, porque senão não é um retângulo, precisa ficar no formato de um retângulo. O volume dele, né? Ele tende a ter uma expansão de volume na confirmação só dos rompimentos. Aqui o volume tende a diminuir, tanto o volume negativo quanto o volume positivo, né? E ele tem que bater pelo menos 2 vezes em cada suporte e cada resistência, para a gente conseguir formar um retângulo propriamente dito, tá? Aqui a gente pode perceber que o volume se expandiu e confirmou, né, o rompimento desse retângulo. Houve uma confirmação do rompimento, mas logo em seguida vocês podem reparar que nesse candle posterior, que ficou um doji, mais ou menos um doji com um pedacinho de corpo, de corpo, ele volta, ó. Vocês podem ver que eles fazem o pullback aonde? O pullback, como eu já expliquei no outro vídeo, é uma correção para testar o suporte e resistência. No triângulo, né, que eu falei no outro vídeo, ele volta no vértice. No retângulo, ele volta na resistência ou no suporte, tá? A gente vai ver isso
nos próximos triângulos. Aí há uma expansão de volume, ele faz, né, como eu disse, 64% das vezes a correção. E depois ele segue a tendência, tem aí 80% que atingem o objetivo, mas a taxa de fracasso dele é baixíssima, tá bom? Para vocês verem o objetivo, né? A gente fala sempre sobre o objetivo, como medir o objetivo, que vocês vão colocar suas operações. O objetivo do retângulo a gente vai ver a partir do movimento da altura do retângulo. Ou seja, eu vou pegar aqui, vocês normalmente vão ter que subtrair esse valor. Mas qual foi o topo da resistência, qual foi o fundo, né, o suporte? Qual foi o máximo da resistência? Vocês subtraem pelo suporte. E aí você consegue saber qual vai ser o objetivo do padrão quando ele fizer o rompimento e prosseguir a tendência, tá? Então agora vamos para o outro retângulo, que é o retângulo de topo, que aí nós já estamos falando de padrões de reversão. Vamos para o primeiro padrão de reversão, que é o retângulo de topo. O retângulo de topo, como que a gente pode falar dele? Vamos usar a teoria de Down, né, que nós usamos nas outras aulas. Ele é o fim da fase da euforia e o começo da fase da distribuição. A gente pode olhar aqui, ó, né, ver a onda 5, fechou aqui e aí começou a consolidar e não passava mais da resistência. Ele não passa da resistência, ele vai na resistência e volta. Só que como ele não é um padrão de continuidade, diferente do retângulo anterior, ele vai cair. Ou seja, acabou a alta, acabou a euforia. Agora é a fase da distribuição, ou seja, vai estar todo mundo saindo do ativo. Portanto, é um padrão de reversão, tá? A questão do rompimento, depois de vários toques de tentativa no rompimento da resistência, ele volta até o suporte, rompe o suporte, da mesma forma que o retângulo anterior, algumas vezes ele vai ter o pullback, né? Por conta de ser um retângulo, ele vai ocorrer o pullback. Esse pullback pode acontecer não só nas linhas, né? Não só aqui nessa linha do suporte ou da resistência, como aconteceu aqui, ó, vocês podem ver, mas também nas médias. Se vocês utilizarem algumas médias móveis, ele pode ocorrer também nas médias, tá bom? Esse pullback pode ocorrer nas médias. Como a gente mostrou no outro, diminui-se o volume, o que é um sinal de que pode haver uma reversão de tendência, e depois o volume vai se expandir, no caso negativamente, para que haja o rompimento e siga a tendência de baixa. E aí entre na questão da baixa sensível, né? Primeiro na distribuição e depois na baixa sensível. Vamos agora para o retângulo de fundo. Já falamos de retângulo, retângulo de topo, retângulo de fundo. Agora é a mesma ideia, porém uma tendência de reversão de alta, tá bom? Agora, qual que é a questão do retângulo de fundo? Ao contrário do retângulo de topo, aqui é o fim da fase do pânico. Podem ver, o pânico caiu muito ativo. E o começo da fase da acumulação, que é o começo da alta. Então, como vocês podem ver, ó, não rompe. O suporte não é rompido. Toca no suporte, toca novamente, ele não é rompido, até que ele começa a montar uma tendência e rompe a resistência que foi formada, e aí segue a tendência de alta, formando topos e fundos ascendentes, tá? A questão do volume é a mesma, reduz o volume fica mais baixo, aí você espera a expansão do volume para confirmar o rompimento. Como eu disse na aula de teoria de Down, rompimento sem volume existe uma probabilidade alta de ser um falso rompimento e fazer você tomar stop. Então, trabalhar com a questão do volume é uma coisa que o Charles Down já dizia, e é bom
segui-lo. Vamos agora para mais um. Vamos agora sair dos retângulos e vamos para o triângulo ascendente. Triângulo ascendente, a gente fala que é triângulo de livro. É muito raro acontecer isso, tá, gente? Triângulo ascendente, eu acho que operando eu vi uma vez na minha vida. Aliás, me lembro no dia em que eu falei com o Vinícius e com o Bruno loucamente para mostrar que tinha um triângulo de livro. O triângulo ascendente é mais ou menos a mesma ideia dos outros padrões de reversão, mas agora é um fim da fase. É o fim da tendência de baixa, começa a se formar um padrão no formato de um triângulo, sempre com topos e fundos ascendentes do anterior, entretanto, ainda havendo uma consolidação, que depois ele rompe. Só que ao invés de ser no formato de um retângulo, é no formato de um triângulo. Muito simples, muito simples. Vamos olhar o desempenho dele, segundo o nosso querido Thomas Bulkovski. A taxa de fracasso também é muito baixa, de 13%. Durante o movimento ele tem uma correção mais ou menos de 57%. Também tem alguns pullbacks, a gente pode ver aqui, ó, no próprio candle que rompe, ó, ele volta, a sombra do candle volta, tá? Como esse daqui deve ser um gráfico diário, tem um pouco mais de gaps, né? Deixa eu ver. Deve ter um pouco mais de gap, né? O gráfico diário tem um pouco, os gaps são um pouco mais comuns. Eles atingem 75% do objetivo, ele tem um viés altista e tem aquela questão que a gente sempre fala da expansão do volume. Formando topos e fundos ascendentes, vai haver a expansão do volume para haver o rompimento do padrão, tá? Isso eu aprendi com o André Machado, gente. Não se opera sem volume, tá bom? Coloca isso na cabeça de vocês. O volume é extremamente necessário para um bom trade, tá? Vamos passar para outro agora? Vamos trabalhar com topo duplo. Hoje a gente está trabalhando com bastante padrões. Resolvi trabalhar com bastante padrões para pegar esses padrões e vocês conseguirem estudar. Importante, gente, só salientando para vocês, não é só nessa aula que vocês vão sair manjando de padrões gráficos. Leiam livros, comprem os livros, estudem bastante essa questão para vocês não errarem. Tem que estudar várias vezes para vocês pegarem. Como eu falei na aula de ondas de Elliott, são 2, 3 anos para você aprender ondas de Elliott. Aliás, eu quero fazer outra aula sobre ondas de Elliott. Mas enfim, vamos agora para o topo duplo em M. Topo duplo é um pouco parecido, né? É um padrão de reversão um pouco parecido com o retângulo, mas ele é formado em M, ó. Pode ver que ele tem um... Ele não é... Lógico, né, gente? É igual ao triângulo ou a bandeira. É parecido com um M, tá? Aqui, ó. Forma mais ou menos um M até o rompimento para baixo. Gente, é mais ou menos aquela questão que a gente estava falando dos outros padrões, né? Encerra-se uma fase para começar outra, né? E aí o volume, como sempre, confirmando, né? A gente tem que ter, para confirmar esse topo duplo, né? Esse M, precisa ter o primeiro topo, que é aqui no A. Depois tem que ter um fundo após o topo, que é quando vem o declínio, e esse declínio acaba sendo também de volume, tá? A gente pode colocar aqui no C. O B vai ser um outro pico, né? Que os compradores vão tentar jogar para cima para romper essa resistência, não vão conseguir, vai haver outro declínio que vai até o suporte, mas aí dessa vez rompendo esse suporte, revertendo a tendência. Passar alguns dados do topo duplo, 11% de fracasso, também uma taxa muito baixa. Descida média de 18%, uma correção de 59%, tá? Então, ficar atento nos pullbacks. Tanto o pullback pode ser... Vou salientar de novo, tá? Vou falar de novo para vocês não esquecerem. Pullback pode ser tanto na resistência ou no suporte,
quanto nas médias móveis, ok? Então, o pullback aí de 59%, mas ele atinge o objetivo entre 76% e 75% das vezes, segundo o nosso mestre Thomas Bukowski. Como medir o objetivo do preço? Né? Uma questão que a gente tem que sempre falar sobre isso. A distância do rompimento do suporte e o topo, isso sugere que quanto maior a formação, maior o objetivo. Então, do mesmo jeito do topo do retângulo ou dos outros retângulos, tá? A gente vai medir, e do triângulo também. A gente subtrai o topo, né, a resistência, do suporte, e aí a gente sabe qual será o objetivo buscado. Vamos agora para o... só uma coisa, tá, gente? Eu vou falar sobre isso no fundo duplo, porque ele tem parecido com o topo duplo. Vamos falar de fundo duplo. Vamos achar aqui o fundo duplo. Fundo duplo. Fundo duplo, ao invés de ser em M, é em W. Passando os dados, uma taxa de fracasso baixíssima de 4%. Uma correção de 55%, mas o objetivo é atingido em 70%. Muito bom, padrão muito bom para trabalhar em cima dele. Como eu falei, o topo duplo, e aqui está mostrando na imagem, é em formato de W, né? O topo é em formato de M, o fundo é em formato de W. E acho que cabe explicar novamente para que fique claro para vocês, como diria o André Machado, tia teteia mesmo, para vocês não esquecerem. Vem a tendência de baixa, não rompe o suporte 2 vezes e aí rompe a resistência formada. Ó. Há uma redução do volume e depois uma expansão desse volume e tem o pullback, tá? É bom, gente, a gente estudar essa questão do pullback, porque aí vocês podem entrar quando? Após o pullback. Tem o candle do pullback dos 5 minutos, ocorre mais uma vez o candle positivo e aí vocês entram logo em seguida, porque aí já não é mais o pullback, já é a continuação da tendência, ok? Acho que isso aqui vocês já pegaram, a questão do primeiro fundo, que é formado, o topo, primeiro topo, o segundo fundo, né, que declina novamente, mas sem volume suficiente para romper o suporte, e depois o rompimento da resistência com bastante volume. O objetivo do preço é o mesmo, subtrair a resistência, subtrair a resistência do suporte e saber qual será o objetivo. Quanto maior a formação, maior o objetivo, tá? O que eu quero dizer para vocês sobre topo duplo e fundo duplo é que é muito importante que vocês não se precipitem, ok? O que é um fundo duplo pode ser, na verdade, um retângulo de fundo. O que é um topo duplo pode ser, na verdade, um retângulo de topo. Então, às vezes, nossa, rompeu, vou entrar. Espera o volume confirmar, espera o pullback. Às vezes é só mais um suporte que está se formando ou uma resistência que está se formando, ok? Então, tenha calma, não se precipite, trabalhe análise técnica clássica, que é sucesso. Vamos para outro padrão agora. Estamos chegando num padrão aqui que tem mais um daqueles padrões com nomes maravilhosos, que é a xícara com alça. O que é a xícara com alça? Para vocês entenderem. A xícara com alça, vamos falar um pouquinho dela. 5% de taxa de fracasso. Pouquíssima taxa de fracasso. A correção de 60%, o que é natural, porque é um fundo arredondado. E atingem o objetivo 50% das vezes. Então, é bom trabalhar. Quem desenvolveu esse padrão não foi o Thomas Bukowski, foi um rapaz chamado William O'Neill, tá? E o que é a xícara com alça? Né? Aqui existe um fundo arredondado, que é outro padrão, né? Mas o fundo arredondado e a xícara com alça acaba sendo a mesma coisa. Logo após esse fundo arredondado, onde houve uma reversão da tendência, existe aqui uma espécie de uma resistência, né? Que foi aonde começou a queda e aonde está indo a alta. Então,
começou a queda, caiu bastante, fez um fundo formato de uma xícara, né? Um fundo formato de um copo, todo redondo. Por que que é com alça? Aqui, gente, vai formar uma consolidação, porque houve uma subida, né? Uma hora o preço precisa respirar, esse preço precisa dar uma respirada para que ele volte à tendência. Então, esse aqui é um padrão que pode ser tanto de reversão quanto de continuação, porque ele está revertendo no fundo arredondado, entretanto aqui ele é uma continuação, né? Então a gente pode chamar ele de padrão híbrido, talvez. Mas aqui, ó, esse huddle que eles chamam, né? Que seria a alça da xícara, pode ser uma flâmula, pode ser em formato de triângulo, pode ser uma bandeira, ou seja, o que é a xícara com alça? É um fundo arredondado complementado por uma consolidação que pode ser triângulo, bandeira ou flâmula e que depois vai haver um rompimento e vai seguir a tendência de alta com bastante volume, tá? Então, acho que ficou muito bem explicado, né? Qual seria o objetivo? O objetivo é que você deve medir do pico da direita até o fundo da xícara. Ou seja, daqui até aqui, tá? Olha, a xícara é um padrão que, dependendo do tamanho do fundo dela até o começo da consolidação, ela tende realmente a ser interessante. Mas agora eu vou explicar o porquê. Normalmente a gente vai usar a projeção do Fibonacci muito parecido com o que a gente usa com a bandeira, né? Isso aqui, na verdade, embora seja um fundo arredondado, pode ser chamado também de um mastro. Um mastro que forma a bandeira. Então, a xícara com alça não é nada mais do que um fundo arredondado complementado com um padrão de continuação, tá? Vamos para mais um padrão, agora o penúltimo dessa aula, o nosso querido megafone. O que é um megafone, tá? Ele tem uma taxa de fracasso de 11%, a correção dele é de 47%, o objetivo é de 68%, é um padrão de reversão. O megafone houve uma tendência anterior de alta, chegou no topo, formou essa espécie de deriva, né? Algumas pessoas chamam de deriva, que é uma bandeira para cima, né? A bandeira normalmente ela é feita para baixo, né? Ela é feita no sentido contrário da tendência. A deriva é feita no sentido da tendência. Ele é uma espécie de deriva, só que ele abre, né? Ele vai abrindo a boca. Então ele parece um megafone. Ele vai abrindo o candle até o momento em que ele reverter a tendência e cair e romper, né? Vai haver uma expansão do volume, como sempre, no rompimento desse padrão, tá? Esse padrão é bastante raro, bastante raro, mas é uma ótima operação, tá? Sabe onde aparece muito esse padrão? Bitcoin. Bitcoin aparece muito esse tipo de padrão de deriva, de megafone. Então, recomendo que estudem. Vamos para o último agora. Diamante. O que é o diamante, gente? Diamante são dois triângulos, tá? Aqui eu peguei dois exemplos de diamante. Esse e esse. Podem ver que são dois triângulos. Um triângulo para a direita, outro triângulo para a esquerda. Forma mais ou menos um losango, né, da bandeira nacional, da bandeira do Brasil, mas também no formato de um diamante. É um padrão de reversão. Tem uma taxa de fracasso de 10%, muito parecida com a do triângulo, né? A correção de 60 e o alvo em 69. O rompimento ele é projetado da distância entre o topo e o fundo da formação, como vocês podem estar vendo aqui, né? Igualzinho o triângulo, né? Só que são dois triângulos formados. É um padrão de reversão de alta, ou seja, ele reverte para a baixa, igual ao megafone, né? Vinha uma tendência de alta e ele reverte para tendência de baixa. Então, já falamos de todos. Hoje nós trabalhamos bastante padrões. Então, galera, é isso aí. Se vocês gostarem, deem um like aqui no vídeo.
E compartilhem, mandem para seus colegas, seus amigos, para a galera que quer aprender análise técnica. Eu fico por aqui. E é isso aí, galera. Aprendam, estudem e bora fazer o incrível.